Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, tudo bom e vocês? Eu também estou. Alô? Caindo aqui. O áudio tá ruim, pro? Agora te ouvi. Tá tudo bem? Eu tô sim. Bom, terminando o nosso curso. Eu só não consigo pôr a câmera aqui, gente. A câmera do computador não aparece. Vocês têm ideia de onde pode aparecer? Vixe, pro, pra mim aparece na barrinha aí embaixo. Então, aparece uma outra câmera que não existe aqui para mim. E aí, cadê minha câmera? Eita, nós. Tudo, 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 tudo. Ah, tá ligado aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. David, aí, ó, chegou o pessoal. Bom dia, estão me ouvindo aí? Tudo certo? Bom dia, Sim, professor. professor. Bom dia, professor. Speaker, microfone. Bom, câmera aqui, gente, não vai, meu. Sumiu minha câmera do computador aqui nesse trem, velho. Alguém tem alguma ideia do que fazer? Bom dia, Felipe, Diego, Caiane. Se alguém souber algum botãozinho mágico aqui que aparece a câmera, eu agradeço. Sumiu, desapareceu aqui, cara. Não aparece na barrinha? Não aparece, aparece uma OBS virtual e a câmera do que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, minutos. Bom, enquanto eu vou tentando aqui, plugando aqui, turminha, vamos na aula, vai. Admite todo mundo. Vou tentar ligar uma outra câmera aqui, ver se é o jeito. Vocês estão bem? Nossa última aula, antes das revisões aí finais. Todo mundo preparado? Alguém tem alguma colocação? Como é que vocês estão aí para a gente finalizar o nosso curso? O que vocês pretendem? O que vocês esperam? Eu tenho algumas conversas com vocês sobre as principais questões que a gente trabalhou ao longo do ano. Então, é uma espécie de aula já preparando para a gente ir para a revisão. Mas, ao mesmo tempo, é uma aula um pouco diferente, né? Focar um pouco no tempo presente. A gente já teve essa conversa na aula passada, e esse foco na aula do tempo presente significa que a gente precisa ter um cuidado maior aqui, né, na hora de pensar sobre as questões do presente, as questões que trouxeram a gente até aqui. Então, queria ouvir um pouco vocês, ver como é que vocês acham aí, como é que foi o curso, como é que vocês estão esperando para a própria revisão daqui para frente, para a gente pensar em finalizar aí nosso curso. Como é que vocês estão preparados ali? Quem pode falar com o professor? Quem pode começar
a dar alguma opinião. Vamos ver. Eita, nós, tá tudo torto. Blum, blim, blum. Esses computadores de hoje em dia, olha lá, um monte de gente para entrar e o professor aqui moscando. Bora, senhoras e senhores, vamos falar com o professor aí, como é que é? Alguém vai falar, não vai falar comigo? Ninguém vai falar comigo? Legal, hein? Olha lá, aparece aqui, ó. Câmera, mas cadê a câmera? Aí, Agora foi, pro. olha eu aqui. Deixa eu ver se eu fecho esse fundo. Melhor a luz, né? É uma parafernália sem fim, turminha, da aula. Tá louco. A gente virei equipamento de som, equipamento de não sei o quê. Bom, funcionou. Bom, vocês não vão falar comigo? Última aula aí, posso falar do que eu quiser, então? Posso terminar o curso aqui falando do Corinthians, só do Corinthians, dar uma aula inteira só pensando no Aí Corinthians? não, né, pro? Aí é Poxa, maldade. maldade não, vocês não vão falar comigo? Como é que é isso daí? Vocês têm que falar e eu quero saber o seguinte: quais são as principais dúvidas e como é que vocês estão aí preparados para as provas? É o que mais me incomoda aqui. Ficar dando aula agora para essas carinhas aqui escuras aqui, eu não sei, né? É meio estranho. Meu computador hoje tá difícil aqui, viu, gente? Vocês vão me desculpar aqui, meu computador tá difícil. Ô, louco, meu. Que é isso? Vamos funcionar aqui, meu amigo. Ah, nossa, velho. Ô, louco, travou tudo. Vocês estão aí? Alô? Bom, Sim, vamos. sim. Ainda bem que vocês estão aí. Vamos. Bom, o computador aqui abriu. O professor vai mostrar aqui a aula. Assim que o computador permitir que eu abra a aula para vocês aqui. Vamos, fio. Abre. PowerPoint aqui tá devagar. Sei lá o que tá acontecendo hoje. Sexta-feira, né, turminha? Última aula. Vamos lá. Gente, alguém sabe como coloca o áudio para sair o fone pelo celular? Ele tá plugado, mas está saindo pelo alto-falante. Não sei, velho. Samuel, eu acho que tem um botãozinho no Zoom quando tá no celular, em cima, na tela, que vai aparecer igual aquele botãozinho de som, entendeu? Que você tem que tirar ele daí. Para mim foi assim, você tem que clicar aí, uma hora na tela aparece esse botãozinho aí. Bim, bom, bim. Aí, abriu. Bora. Share screen. Ô, tá logo, professor. Aí, garotos. Bora. Turminha, vocês estão vendo isso aqui, não estão? Refugiados, ó. Certo? Só que agora eu não consigo apertar o botão porque o negócio ficou aqui embaixo. Oh, meu santo Deus.
vai lá para cima, vai. Bonito. Isso, garoto. Bom, tema, por exemplo, que foi atual. E não fica para vocês? Não fica a tela cheia, turma? Não, né? Meu saco. Aí. Agora ficou, certo? Tela cheia para vocês aí? Sim, Sim. Dados aí. Isso foi um dos temas de prova, né? Esse ano aí, pandemia, também é outro tema de prova, certo? Vocês me desculpem aí o atraso da aula com as questões do computador. Então, o que eu queria falar com vocês? Eu não quero falar só sobre o tema de refugiados, por exemplo. Eu não quero falar só sobre pandemia. A gente teve até uma aula extra aí para a gente falar. Eu usei, né, como pretexto aí ó, o tema, por exemplo, de refugiados ou o tema de pandemia ou qualquer outro tipo de tema para a gente tentar buscar as questões do nosso presente. Então, a primeira coisa que eu queria com vocês era elencar aqui em cima. Então, a primeira coisa seria escrever aqui nesse cantinho. Vamos ver se a minha caneta vai. Para variar, não vai. Escrever aqui num cantinho com vocês todos, né, o que significa e quais são as principais questões do nosso tempo presente. Então, se eu fosse escrever aqui nesse cantinho, aqui mostrando para vocês, o que você escreveria aí no seu caderno? O que você colocaria? Quais são as principais questões que o historiador deveria focar hoje em dia e pensar hoje em dia sobre o presente? E uma das questões que a gente percebe é que, né, não agora, em momento de pandemia, não foi muito falado, mas em épocas de guerra, em épocas de crise econômica, crises políticas, perseguições, ocorrem muitas migrações. E a gente viu, né, essa questão da migração levantando outras questões, como a xenofobia, como a questão do desemprego, como a questão das Nações Unidas, a própria ONU, né, e outros problemas da própria humanidade atual. A pandemia é idem, né? A gente percebeu que a pandemia ela teve um movimento também inicial de fechamento, né? Todos os países se fecharam. O que significa se fechar? Fechar as fronteiras, né? Estabelecer aí uma barreira de movimento de pessoas no planeta, tentar ter um controle maior sobre essas movimentações, essas migrações, e como que essas pessoas se comportaram, como é que se deu tudo isso, né? Isso daí favoreceu os grupos internos, né? Quando a gente fala de xenofobia, você saberia escrever a diferença entre xenofobia e um nacionalismo exacerbado, um ultranacionalismo, né, um patriotismo? Será que tem a ver a questão do nacionalismo com a xenofobia? Da onde surge a questão do nacionalismo, né? Da onde emerge essa primeira questão chamada aí nacionalismo? A questão de nação, então, para a gente lembrar, vem lá da França, da Revolução Francesa, né? Obviamente já tinha sido colocado anteriormente, mas é com a Revolução Francesa e o rompimento do antigo regime que a gente tem o estabelecimento dessa principal questão. Eu sou agora um cidadão francês e não mais um súdito do rei francês. Eu já falei essa frase aqui algumas vezes, mas qual é a tradução dessa frase, né? O que significa nessa imagem aí ser cidadão, né? Cidadão não é só você ir lá domingão agora votar, né, pegar seu título aí e pensar no voto. O que significa ser cidadão, né? Ter direitos e também deveres, né? Qual é a relação, portanto, que você tem com o Estado e com as outras pessoas na sociedade? Qual é a relação e o que o Estado deve ter, né? Quais são as organizações necessárias do Estado para que a gente consiga pensar aí numa sociedade, né, em progresso, em desenvolvimento, ou seja, qual é o modelo de Estado que você defende? Né? Não é só porque existe uma monarquia, porque, por exemplo, hoje em dia existem monarquias constitucionais em vários lugares e a questão da cidadania, de nacionalidade, né, e da nação, por exemplo, a Inglaterra, a própria Espanha, né, estão colocadas aí e continuam. Então, não é só derrubar a monarquia que existe a questão da nação. No Brasil,
debate-se muito quando a gente consolida a independência do Brasil, né? O primeiro reinado, então, vem o processo todo de independência do Brasil, né? Desde lá da chegada da família real, aí a volta do rei, fica o Dom Pedro. O Dom Pedro aqui não sabe se vai, se fica, o que ele vai fazer no Brasil, né? Como regente, até que ele é pressionado aqui pela aristocracia e proclama a independência, né, junto com esses grupos né, dos poderosos da terra aqui, agroexportadores, e tomam uma posição contrária ao que eram aos portugueses, os comerciantes, os burocratas ligados a Portugal, né, entre as elites, e Dom Pedro se associa às elites brasileiras, digamos assim. Mas a questão de nação, assim, ainda não estava resolvida. Como que a gente pode falar que não estava resolvida, né? A questão da nação não estava resolvida porque a gente percebe que no período regencial explodem diversas outras revoltas e rebeliões e até revoluções aí, que são chamadas por alguns, né, pelo Brasil inteiro, que quase fragmentam o Brasil. Dentre algumas delas ali, proclamam até a separação do governo central do Rio de Janeiro. Então, logo em seguida, né, quando dá o golpe da maioridade, vem o Dom Pedro no poder, a gente percebe que o discurso do grupo que fica no poder, tanto a elite mais liberal, progressista, que ajudou o Dom Pedro no golpe da maioridade, juntamente com a elite também conservadora, os dois grandes partidos, né, que a gente estudou, esses dois partidos vão falar que para acabar com a fragmentação possível do Brasil, para acabar com as revoltas regenciais, a unidade brasileira e a nação estava muito atrelada à monarquia. E isso foi pregado durante todo esse segundo reinado, né? Toda vez que se abalava aí alguma estrutura socioeconômica, era a monarquia que resolvia essa questão. Só que logo em seguida, com a proclamação da República, lá o golpe do 15 de novembro, que a gente tem aqui no Brasil, com os militares e aristocratas derrubando Dom Pedro, criou-se agora uma necessidade, lá no final do século XIX, portanto, que no Brasil teria que destruir toda essa movimentação que foi da construção de uma nação, de uma cidadania que estava galgada numa monarquia, para criar agora uma ideia de uma república. Então, uma república seria muito mais representativa, um Estado republicano. E a gente viu que tanto a monarquia quanto a república, por um bom tempo no Brasil, como a gente estudou, de democrático e de participação popular e realmente perceber que, né, a nação brasileira está representada pelo Estado, ou o Estado vê toda a sua população como participantes realmente, isso vai demorar muito tempo, né? A nossa história que a gente está estudando, a gente viu até a ditadura militar, por exemplo, os indígenas e as questões indígenas eram questões ali, como falavam os próprios militares, eram questões, e na Constituição também estava colocada isso, tinha que se catequizar os indígenas, essa ideia de evangelizar esses próprios indígenas, eita, tem alguma coisa, essa história de evangelizar, ou seja, eles não eram civilizados, precisava se civilizar mais ainda os indígenas. Então, a questão de nação, de Estado, né, de nacionalidade, de patriotismo, de civilização, vocês precisam ter muito bem delimitado todos esses conceitos quando a gente trabalha em história na cabeça de vocês. Tudo bem? Eu espero que quando eu esteja falando aqui, todo mundo se lembre do que significa ter um Estado, né? É diferente de um governo, né? A gente percebe o Estado brasileiro, a gente fala de nação, é muito além do próprio Estado brasileiro. A nação significam as diversas línguas faladas dentro desse território que tem uma fronteira delimitada, as diversas manifestações culturais que compõem o povo por dentro desse território, certo? Então a gente fala de cultura, a gente fala de história, a gente fala de línguas, a gente fala de território, a gente fala ali de movimentos políticos, econômicos, né? Tudo isso compõe a nação. Mesmo estando excluídos pelo Estado, você ainda pode pensar sobre a questão de nação. Eu sou brasileiro, apesar do Estado brasileiro não me querer ou não me ver como Estado. E isso ocorreu muito na ditadura, com a perseguição. O próprio Estado brasileiro
né, colocou alguns brasileiros como inimigos do próprio Brasil e perseguiu, torturou, prendeu. Muitos foram para o exílio, né? Essa questão de exílio é muito importante. Ou seja, eu sou ainda brasileiro, estou buscando, né, ajuda em outros lugares. Ou seja, o meu próprio Estado me persegue. Grupos políticos que tomaram o poder, que estão no governo, estão usando o Estado para exercer a violência e reprimir pessoas contrárias àquele grupo. Então, portanto, buscar exílio, né, em outros estados, isso é uma organização que ocorre desde sempre, né, desde manifestações aí que a gente tem da antiguidade. Quando eu dei aquela aula de pandemia, se vocês pegarem aquele material, eu falava lá desde a Bíblia, das manifestações, das pragas, né, de Jerusalém, etc. Ou em todas as migrações lá para o Egito, né, que teve, né, as, as mudanças que ocorreram ali, por como vai para frente. Quando a gente fala de refugiado, então, portanto, dá uma olhada aí, ó. O próprio dicionário define refugiado, ó, né? Retirar-se para um lugar que haja segurança. Então, quando a gente fala de buscar refúgio, né, buscar proteção, né, buscar escapar de algo que está te perseguindo, né, se resguardar, se proteger, né, às vezes você busca um refúgio ali de uma chuva, né, mas se você também pode buscar refúgio como um asilo, asilar, expatriar-se. Refugiou-se do México, aqui no número 3 para fugir às perseguições políticas. Então, muitos refugiados ali são questões políticas, né, questões religiosas também, muito importantes nas transições do mundo inteiro, né, encontrar amparo, consolo, né, de descaminhos aqui, ou seja, buscar proteção, abrigo para quem está em desespero. Imagina, você está abrindo mão, né, de toda a sua pátria, de toda a sua região, de toda a sua nação, né, de todos a sua família, de todo lugar onde você fica, para tentar em algum outro lugar. Então, opa, peraí, que esse slide aqui deu pau. Não era esse aqui, vocês viram? Eita, então, portanto, quando a gente está falando aí de refugiado, de asilo político, quando a gente está falando, portanto, desses movimentos aqui que ocorreram por vários lugares do mundo, puta nós, esse PowerPoint. Desculpa, turminha, que o negócio aqui hoje deu para me castigar aqui. Vai, meu. Ou seja, a gente tem alguns conhecimentos, algumas questões que a gente precisa, né, debater aqui. Então vamos lá. Se eu for falar em aula com vocês, né, sobre as questões principais que ocorreram aqui no Brasil, né, pós década de 80, eu acredito que a maior parte de vocês aqui ainda tem os pais mais ou menos dessa época, né, por aí vai, certo? Então, quando eu estou falando com vocês aqui do final da ditadura militar, né, estou falando do período aqui em que a gente tem a história, falando da história um pouco mais recente, da história do Brasil, né? O que vem à mente? Quais são os conceitos principais que vão aparecendo na cabeça de vocês aí, certo? Eu vi um negócio aqui que não tem nada a ver comigo. Ou seja, quando a gente percebe, então, portanto, as principais questões colocadas aqui. Vai, computador. Desculpa, turminha, é que meu computador tá brigando comigo hoje, não foi com a minha cara. Pô, eu deixei tudo preparado ontem à noite, cara. Então, quando eu falo com vocês sobre essas questões, exílio, refúgio, expatriar, isso aí trouxe um debate muito importante ao fim da ditadura militar e que até hoje ainda é um debate aí que está em voga, né? Está muito sendo posto ali, né, como uma das questões do presente. Alguém saberia, né, e alguém gostaria de levantar alguma lebre aí sobre essas questões? Quem que pode falar comigo aqui? Quem que consegue aqui colocar-se algumas questões do presente com relação a tudo isso? Quem consegue aí?
Todo mundo? Professor, Oi. tem o caso na França, né, ultimamente, que tem a ver com o islamismo e tal, né? Exato, né? A gente está vivendo esse caos em meio à pandemia, a gente está vivendo esse caos aí. Eu queria que tivesse um botão aqui para ligar todo mundo falando ao mesmo tempo. Se tivesse, aqui, ó. Eu tenho, hein, um poder aqui, ó. Por todo mundo aqui para falar e por todo mundo aqui para ver a câmera, hein? Tô brincando, não vou forçar ninguém a não falar. Mas por exemplo, qual é a causa principal, né? Ontem estava conversando aqui em umas reuniões com os professores. Qual é a causa principal? A causa principal é forçar os alunos a ligar a câmera e ligar o microfone. Hoje em dia, a maior causa dos professores é essa, né? A maior tragédia que a gente está tendo aqui é dar aula para um quadradinho preto aqui, que a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? E por aí vai. Se na sala de aula a gente via os alunos dormindo ali, a gente ia lá, vem cá, meu colega, né? Acorda, vamos lá. Hoje em dia a gente não sabe, né? Eu não sei se. E aí, meu amigo, vem cá, vamos lá, você vai conseguir. Não, vamos, a gente não sabe, né? Se a gente aperta um botãozinho aqui é muito invasivo, se não aperta um botãozinho é muito, é meio, né? A gente sabe que ir lá, vai lá, toma um café, volta aqui que você melhora, você não perde essa aula, vai ser importante. Aqui não tem como fazer isso, né, meu? Não dá para fazer isso. Por exemplo, essa é uma questão nossa, dos professores. Mas o David levantou uma aí, né? A questão do islamismo, né? Quem mais pode levantar outra aí? O que está acontecendo? Os refugiados do Haiti, certo? Os refugiados do Haiti, Samuel, mas o que dos refugiados do Haiti? Por que eles estão saindo de lá? Então, aí que está a questão. Por que eles estão saindo de lá e para onde eles estão indo? Né? E como eles estão sendo tratados onde eles chegam? Né? Aí começam aquelas questões que eu falei com vocês. Vamos levantar mais e juntar tudo isso e ver por que tudo isso tem a ver, tem muita coisa, uma coisa ligada à outra? Vamos lá, eu vi o Felipe está com vontade de falar. Fala, Filipão. Professor, o senhor estava falando de tentar relacionar com a ditadura militar, né? Eu pensei, tipo, do atual momento que a gente está vivendo, de saudosismo ao período da ditadura e, tipo, como eles não foram responsabilizados pelos crimes que eles cometeram como deveriam ser, né? A injustiça do período. E não só daquele período, né, Felipe? De todos os períodos, né? A gente percebe isso. Teve uma movimentação com relação a isso. Você percebe que o discurso que foi colocado foi muito, né, sobre o não, desde o mensalão, que eu quero lembrar, uma questão em que aquela até transformou o ministro lá, o Sérgio Moro, em um grande herói nacional, né? Apareceu os Vingadores aí, que iam pegar todos os presos, todo mundo que fosse corrupto, acabar com a corrupção no Brasil, o Brasil ia passar limpo tudo, blá, 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 blá. Só que, né, vai passar limpo só uma parte, né? A parte que interessa a esses caras que estão no poder, né, Felipe? É isso que é interessante. Porque tudo na história, aí é que entra o olhar do historiador, né? E aí é que eu tenho que ter, e eu quero ter passado para vocês esse cuidado. Por mais que eu imita em diversos momentos das minhas aulas a minha opinião, porque isso é impossível não emitir, né? Vocês acabam me conhecendo melhor. Me conhecendo é só uma opinião, mas história não é feita de opinião, né? A história ela é feita, né, por análise, por compreensão, né, por uma metodologia, portanto, que constrói tudo isso. Ou seja, vejam, eu consigo perceber no discurso daquele cara anticorrupção que ele queria apenas subir ao poder, manter-se no poder, porque para ele, corrupto é sempre a oposição a ele. Quando existe corrupção no partido dele ou próximos a ele, aí ele vai fazer de tudo para que não sejam julgados, para que não seja transparente, né? Para que aí o discurso inverte, é perseguição, estão me perseguindo, estão indo atrás de mim. Então isso ficou muito evidente nessas épocas, né? A gente percebeu aí a própria briga que teve o Sérgio Moro com o presidente, e depois aqueles áudios vazados pelo hacker, né? Aquelas mensagens trocadas com o Ministério Público e por aí vai. Enfim, para nós historiadores não existe essa isenção. É isso que eu queria colocar.
Quando eu falo, pô, vocês sabem, o professor aqui é corintiano, né? Eu vou sempre torcer pelo Corinthians. Bom, ou seja, né, mesmo agora o Corinthians, eu continuo gostando do Corinthians. Para mim ali, eu vou explicar, porra, se tá sem torcida, o time não tá ganhando porque não tem torcida. Eu vou sempre dar aquele jeitinho, mas a gente não tá falando de futebol, né, de uma paixão, a gente tá falando da história. Quando a gente fala da história, quando o cara coloca aquilo, por mais que eu tenha esse fundo verde aqui, que o Rubão me forçou a ter, ó que tragédia que eu tenho que conviver, né? A gente tem um período, né, que a gente começa a estudar a história, a gente analisa, bom, esta fala tem um viés. E por que tem um viés? Ontem, não sei se vocês viram, né, tivemos aí debates políticos. O debate político é um excelente momento aqui para a gente começar a analisar, né? Pô, é época de eleição nos Estados Unidos, eleição no Brasil, né? Outras eleições aí também ocorreram, né? Começou a ONU com um novo governo, com um novo chanceler, a gente tem uma transformação do mundo muito grande. Falar de eleição seria aí um balela, né, para a gente começar a ver os discursos. E o legal do professor não é assim, o discurso desse cara aqui é isso, é aquilo. Igual você lê no jornal, você abre hoje o jornal aí, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tal, eu estava lendo, eles vão falar tal, isso é fake news, não, ele defendeu isso, não, um outro foi atacado. O que eu quero não é isso. Nós sabemos as mazelas do Brasil e colocam-se lá, por exemplo, a questão, né, como foi colocada, educação. E aí, quais são as mazelas da educação? Bom, obviamente, tem milhões de coisas. Vocês, como estudantes, devem estar vivendo e vivenciando isso. Só de ter que prestar vestibular e ver que a competição do vestibular que está acontecendo, ela é uma tragédia, né? A gente já vê a mazela aí radical do próprio vestibular, certo? Eu não preciso nem ir além de muita coisa. Vocês vão continuar estudando, né? O ano que vem vocês estão aí tudo com a cara pintada, cabelo raspado, etc. e tal. E aí vocês vão ver, né, as mazelas piores ainda, né? Porque a gente está tendo uma destruição do ensino superior, né? Quando começa a se destruir a base, então o ensino superior sofre muito mais. Né? Só que ali as emissões de discursos científicos e etc. foram atacados na torto e direito aí, por todo quanto é lado que a gente viu durante esse período da pandemia. Então, quando a gente fala de educação, aí que eu gostaria que vocês percebessem, o discurso deste cara, ele mostra uma saída que seria através, por exemplo, da privatização. A gente teve uma conversa uma vez aí, falamos, isso aí é a favor da privatização. Então, a solução desse cara é através da privatização. Existe um grupo, por exemplo, que falou ontem, né, no debate, que falava que a solução, eu não preciso pôr nomes aqui, minha ideia não é de fazer propaganda, pelo amor de Deus, é olhar o discurso sobre educação e a solução para a educação. Segundo a visão deste cara, qual é? O setor privado consegue gerar mais emprego, mais investimento, porque o Estado está falido, porque o Estado está quebrado, porque o Estado não dá conta, porque o Estado isso, porque o Estado aquilo. Então, seria através de movimentos da privatizações, esses movimentos considerados, né, na história, liberais, certo? Por outro lado, grupos que colocam o Estado como grande interventor, aí seria o Estado que deveria provocar cada vez mais transformações na educação, o Estado que está realmente delimitando tudo isso, afinal, as leis e as regras na educação, em todo o sistema educacional do Brasil vem do Estado, as melhores universidades, os melhores centros de pesquisas são do Estado, têm origem no Estado, e os centros privados estão livres aí, por que não construíram? Né? Por que não fizeram até agora? Tem aí escolas de excelência no Brasil, existem hospitais e centros aí de cientistas que estudaram em lugares públicos, que são os melhores médicos, os melhores cientistas, os melhores que vieram de locais públicos. Então, não existe uma briga entre o público e o privado nesse sentido. O cara é um médico, ele trabalha ali onde for, no hospital A, B ou C, o cara vai fazer o seu trabalho, né, do melhor jeito possível. Ele vai lá e receitar, ele vai falar, eu estudei isso, a solução é essa. Né? Essa é para o outro lado. Agora, para o lado do político, não, o discurso é diferente. Para o lado do historiador, eu vou mostrar para vocês que até então existia no Brasil, né, até a época do Getúlio Vargas, existia um Brasil que era livre. A grande discussão que existia na área da educação era uma discussão entre grupos que dominavam a educação desde a chegada dos portugueses, ou seja, atrelados a grupos religiosos, portanto a igreja, no caso católica,
que tinham grandes grupos aí, escolas, dominavam as escolas, certo? E a gente tinha alguns grupos privados, particulares, e o Estado dava conta de muito pouco, né? Era livre, aí cada Estado brasileiro, não o Estado, né, total, cada Estado tomava conta de uma certa parte da educação. Logo em seguida, a gente tem Getúlio Vargas rompendo com isso, acabou com aqueles poderes locais, centralizou tudo no Getúlio Vargas, e centralizou também na área da educação. A gente falou disso na nossa aula. Essas reformas na área de educação, na época do Getúlio Vargas, levou a se pensar no Brasil sobre um plano de educação geral para todo o Brasil. Então, aqui sim, a gente está pensando num Brasil sobre a questão nacional, a questão de direitos e deveres. Como é que eu vou cobrar deveres se eu não dou direitos a essas pessoas? Né? Então, o Getúlio Vargas começou a dar isso, né? Pensar dessa outra forma. E o Estado promovendo, portanto, esse crescimento da educação. A educação, portanto, até então, era elitista total, em todos os níveis. Né? Ela era uma educação completamente elitista. Né? E logo em seguida, com essas transformações de Getúlio Vargas, ocorreram algumas mudanças, não muitas, mas ocorreram algumas mudanças. A gente vê um período de redemocratização, Segunda Guerra Mundial, e a gente vê esse período pós-Getúlio Vargas, que teve uma certa fragmentação. A briga entre católicos e ensino privado e o Estado, esses três grandes itens da educação, na ditadura militar, a gente vai ter um favorecimento aos grupos privados. Como assim, professor? Né, já tinha sido fundada a USP com Getúlio Vargas, tinha sido fundado aí grandes institutos na época do Getúlio Vargas, então foi o Estado que criou. Né? Hoje, a gente percebe que esses grupos privados, pós-ditadura militar, né, as escolas criaram, teve uma separação, a desigualdade durante o período militar foi tão grande em que as escolas privadas, as escolas particulares, tinham uma educação que, comparado com o ensino público, que foi sendo sucateado, foi sendo cada vez mais largado pelo próprio Estado, a gente tem uma desigualdade na área educacional muito grande. Isso em todo o ensino, exceto o superior. E o ensino superior, como a USP, a Unicamp, conseguiram manter ali, né, mantiveram, portanto, um nível de excelência e outros institutos. O novo surto industrial, educacional que a gente vai ter com criações de universidades vai ser na era Lula, tanto de nível privado quanto público também, institutos federais, universidades federais, uma ampliação muito grande de tudo isso, muito mais no setor privado, tanto de nível superior, coisa que não existia até então. Né? A universidade particular eram poucas que existiam para conseguir competir com as universidades públicas no Brasil. Então, quando a gente fala agora, né, volta aí que eu estava colocando para vocês, quando a gente fala, portanto, agora do discurso que eu li, eu ouvi ontem, ou que eu estou lendo no jornal agora, você abre aí, ó, na sua telinha, a Folha de São Paulo falando do debate, você percebe, ambos modelos ocorreram no Brasil, ambos, né? Agora, eu sou político, eu levanto uma bandeira, significa que a outra é minha inimiga, e alguns levam isso a sério, como inimigos. Ah, eu sei, a solução do Brasil vai ser só isso. A solução do Brasil, para o historiador, eu falo, olha, tá vendo? Ó, teve uma onda estatizante muito forte, Getúlio Vargas, Lula e etc. E houveram aí movimentos particulares, privados, etc. E, geralmente, para o historiador, eu preciso de um contexto. Os níveis particulares têm sempre um crescimento muito maior em épocas de maior desigualdade, e os níveis aí que a gente tem na educação pública, quando a gente tem menor desigualdade, menor fome, menor tudo isso. Uma coisa tem a ver com a outra? Tem, porque o Estado está crescendo, diminui o desemprego, está gerando renda, o Estado tem maior investimento, ele consegue investir mais em educação. O setor privado ele tem um outro pensamento. E o extremo privado pensa no seguinte, aquela ideia da meritocracia, né? Ou seja, né, o cara tem que ir privado em tudo tem que ser particular, Estado mínimo, o Estado não serve para nada, a gente tem que acabar com o Estado e por aí vai. Né? É nenhum nem o outro. Né? Por exemplo, a gente viu uma discussão ontem, antes de ontem, se eu não me engano, o presidente da República falando sobre propriedade privada. Quem assegura a propriedade privada? Né? A propriedade privada é assegurada por quem? Pelo Estado. O Estado te dá um papel e fala, este é seu. Certo? Olha, você comprou algo, olha, eu comprei lá, tem que pagar IPTU, tem que pagar
Não, eu comprei um carro, IPVA, comprei uma terra, IPTU, comprei e por aí vai, né? Você ganha o aval para você explorar aquele território, para você morar, para habitar, para viver ali e ser responsável pelo aquele território. Né? Portanto, é um território nacional. Você está vivendo sobre o território nacional. O Estado te garante a propriedade. Olha que louco isso. Né? Ah, a propriedade privada é minha, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Você tem vizinhos, você tem responsabilidade, até a questão ambiental, hoje em dia, quando você fala de zonas rurais, etc. Né? Então, por mais que o cara seja ultra, mega, master liberal aí e fala, eu defendo a propriedade é segurada por quem? Pelo Estado. O Estado faz o quê? A Constituição. Então, o cara está segurando a legitimidade, né, que está na lei, falando sobre a propriedade. E a própria lei que fala sobre propriedade assegura que essas propriedades elas têm limites. Você não pode fazer isso ou aquilo na sua propriedade, senão você acaba perdendo o direito à sua própria propriedade. Então tem limites em tudo isso. Em alguns lugares do mundo aí, esses limites são muito maiores, e em alguns lugares os limites são menores, certo? A gente percebe com essa relação que existe. E aí vem aqueles blá blá blá, né, que a gente viu no discurso, em que o MST vai invadir sua casa, dividir seu colchão no meio, né, eles vão rachar sua casa, criar um muro aí no meio da sua sala, e os caras vão morar do lado de lá da sala, e você vai ficar com metade do sofá, né, e essas paranoia que a gente viu, e é verdade, assim, eu chamo de paranoia, mas o discurso, ele é real, ele existe. Esse mito aí que se criou, é verdade, ele está aí, ele passa na cabeça das pessoas, você encontra, você vira a esquina aqui, fala uma frase dessa, as pessoas acreditam realmente nessa frase, ou já ouviram pelo menos essa frase. Então, isso tudo é criado dentro do Brasil como se fosse um antagonismo, né? Como se isso cria-se uma questão... como se fosse um inimigo um do outro. Vamos lá, o que o professor está querendo falar? Mais uma vez, eu falei de refugiados, eu falei de exílio político, eu falei dessas questões, né, o Felipe levantou, olha, não são julgados, aqui o Samuel falou a questão de refugiados do Haiti, né? O David, você colocou, como é que era, David? Você tinha falado sobre as questões Do islamismo na França. do islamismo, né? Quando tudo isso também é explorado por alguns grupos políticos ou até jornalísticos, falando o xenofobismo, a xenofobia que existe. Né? Ontem eu estava num curso aí de história, falando com professores do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, os caras falam, aqui no Rio Grande do Sul a xenofobia é muito grande, tem um grupo de separação, que querem separar do Brasil, do Rio Grande do Sul e tal. Eu já tive lá, conversei, falei, legal, separa, faz aí uma linha, o que vocês vão pedir? Passaporte para eu pisar para o lado de lá? Né? E aí, quando vocês vierem para cá, vocês vão fazer o quê? Né? E aí, vocês vivem do quê aí? Né? O que vocês têm mais aí? Vocês vão cobrar mais R$ 5 na carne, aí, na picanha? Como é que vai ser? A gente vai comprar do Mato Grosso, não vai comprar mais de vocês? Vocês vão vender para quem? Para a Argentina? O que vai mudar, né, meu? Tá legal, eu vou separar do Brasil, separa, e aí? Né? Quando eu passar agora por essa ponte aqui, vocês vão pedir que carimbar um passaporte, que legal. O sonho do brasileiro não é ganhar um monte de carimba no passaporte, viajar. Eu vou ficar passando a fronteira todo dia para você carimbar aqui para mim, ó, carimba, olha que legal, que lindo, né? Assim, é um pensamento que não é esse. Né? Assim, eu falo isso com uma banalização daquele discurso, mas o discurso é pior, porque por trás dessa xenofobia, por trás de tudo isso, está um preconceito muito grande, um racismo estrutural muito grande, principalmente com uma da parte maior da população, como se no Rio Grande do Sul eles não conhecessem a sua própria população. É uma das maiores regiões aí que tem a maior quantidade de população negra, né? E a gente tem lá no Rio Grande do Sul um preconceito e um racismo muito grande quanto a isso. E aí está levantada a questão do Samuel, quando fala de refugiados do Haiti. Vocês lembram da crise, né, de venezuelanos, colombianos, até de haitianos, que chegavam aí por várias regiões do Brasil e alguns eram enviados aí pelo próprio Estado para outras regiões que existiam. A gente viu até com um médico acontecer isso, os médicos cubanos, aí a questão do trabalho com o médico cubano. De onde surgem essas ideias? Né? Da onde vem essa questão? Então, quando eu for colocar, né, se eu fosse falar de uma prova, então agora voltando para nossas questões de prova, se eu fosse falar de uma prova e tal, igual eu falei, posso falar do Corinthians, né?
posso falar de outras questões. Bom, eu estava falando para vocês, a educação no Brasil, lá na época da oligarquia. Então, cada grupo formava aí os seus interesses, e o Corinthians era um desses interesses. Na época do Getúlio Vargas, com a massificação, o próprio futebol, bom, o discurso do Vargas era onde? No estádio, no Pacaembu, por exemplo. Né? Pô, olha a importância do estádio de futebol. Né? Tentar popularizar mais a região onde era até então elitista. O futebol tinha sido criado aí para ser um esporte da elite, não era um esporte de massa. Não tinha nada disso. Né? E com a época do Getúlio Vargas se transformou aí. Né? Aí a gente vai construindo também uma freguesia, os outros times vão perdendo para o Corinthians, vão perdendo para o Corinthians, e vão perdendo. Aí é a história do futebol. Mas quando a gente vê, né, com toda essa relação que eu falei do privado e do público e etc., isso também ocorre nas diversas outras áreas. Esta é a análise que eu quero que fique na cabeça de vocês. Então, quando eu falar para vocês agora de refugiados, de xenofobia, é possível falar de xenofobia sem pensar, pô, o cara é xenofóbico, então o cara está usando um patriotismo exacerbado, né? E é incoerente, porque o cara está defendendo o seu Estado e o seu Estado deve defender o povo. E o povo, ele tem uma cultura, né, diversa, ele é grande, várias línguas, várias religiões, várias crenças, várias falas, né, várias práticas, né, culturais, etc. e tal, costumes, né, e etc. Então, o cara está falando do quê, no fundo? Né? A gente consegue falar de xenofobia sem preconceito? A gente consegue falar de xenofobia sem racismo? Da onde vem isso? Né? Vem daquele grupo que até mesmo ele, olha, eu não sou, o cara falava, né, na época do fim da escravidão, eu não sou racista, mas ele quer manter a escravidão porque ele lucra com o trabalho escravo. A lei de terras, quando a gente estudou lá, a lei de terras, é uma pressão dos próprios aristocratas, porque tinha muito trabalhador livre, que queriam aí, iam conseguir, através das pequenas propriedades, produzir. E várias pequenas propriedades levariam o grande proprietário a ter que se igualar o preço aos pequenos proprietários. E para ele isso daí era inaceitável. Perder mão de obra, porra, eu vou ficar trabalhando na fazenda desse cara aqui, é o único lugar de emprego. Agora não, existem pequenas propriedades. Se eu for lá ajudar esse cara, ajudar o outro, ajudar a trabalhar na outra fazenda, no outro sítio, no outro lugar, eu consigo também ter uma renda e ter uma maior liberdade, portanto, do mercado. E esses grandes aristocratas não quiseram isso. Colocaram o preço das terras lá em cima, dificultam o acesso à terra e mantêm o controle, né, sobre a própria mão de obra. Então, no Brasil, esses grupos queriam aí a manutenção da escravidão. E para manter a escravidão, eu faço qualquer tipo de propaganda. Se cair na cabeça do cara ali e ele for um patriota exacerbado, ótimo, legal. Esse cara é um favor para mim ganhar, né, apoio na escravidão. Ah, se o cara aqui é xenófobo, aqui, pô, ótimo, adorei. Eu vou fazer propaganda para que ele seja cada vez mais xenófobo aí. Manda até uns haitianos para lá, para o cara ter mais aversão ao estrangeiro, né? Ou pensar em separatismo, etc. No fundo, o cara não está pensando, vai virar a xenofobia, etc. Essas são questões que acabam levando grupos a pensarem dessa forma, mas por trás de tudo isso era, né, o racismo que vinha, né, de uma sociedade que era escravocrata, né, um patriarcalismo ali que a gente tem, que é um machismo, né, decorrente, que vem desse de patriarcalismo, em que a gente vê o homem, né, o senhor, né, dono da fazenda, que era também o senhor dono da família. Né? E aí a gente está em épocas de eleição, é legal a gente lembrar. Foi na época do Getúlio Vargas que o Getúlio trouxe as mulheres para votar. Só que o patriarcalismo ainda era presente até nesse momento. Como assim, professor? Para votar nesse momento, o homem tinha que dar o aval para a mulher poder votar. Ah, professor, pós-Primeira Guerra Mundial lançaram aí o passaporte, olha que legal. Todo mundo pode viajar, ter passaporte, RG agora, ter identificação para onde você vai e volta. As mulheres, para viajar, casadas, precisavam da autorização do marido. O homem, minha mulher está indo, ela pode ir. E tem que escrever que ela pode voltar, porque também, se não escrever voltar, ela não volta. Né? O cara quer se livrar da mulher, fala, vai embora, mulher. Aí
não escreve. É verdade isso, certo? Eu levo aqui, né, falar uma coisa dessa, é uma aberração, mas foi assim, né, no Brasil. Ou seja, existem conquistas que constroem o mundo hoje, que a gente pensa nisso e fala, meu, é uma aberração, e a gente concorda que é uma aberração, e a gente tem que olhar para a nossa realidade e falar, meu, olha, né, muitas conquistas levaram a gente até aqui, existem muitas conquistas ainda a serem conquistadas, né? Então, a fala aqui, por exemplo, do Samuel, do Felipe, do David, vejam, né, muitas intervenções da França em outros estados, né, levaram muitos migrantes a irem para a própria França, né, ex-colônias, ex-regiões aí que a França foi se meter, e agora esses caras foram lá para a França. E esses caras carregam consigo a sua cultura. E um Estado que é liberal, um Estado que tem essa liberdade, vai dar liberdade à sua população, inclusive esses que são refugiados. Isso levou a uma diversidade, uma disputa de questões muito grande, né? Até na fala da cultura é muito grande, né? E eu tive uma conversa com os alunos, né? E essa seria legal, por exemplo, a linha do historiador, né, é muito tênue entre uma fala e outra, né? Falar dos refugiados no Haiti, falar ali dos refugiados na própria França, falar de tudo isso levou a muita indagação de linhas historiográficas que foram sendo construídas e muitas foram debatidas e destruídas, né? Hoje já não se fala muito. Então, no final aí da década de 80, uma das linhas historiográficas, né, que era muito criticada era marxista, né, que falava de luta de classes, que falava sobre a história econômica. Então era uma linha econômica, uma linha economicista, uma linha muito da estrutura política, econômica, etc. E os caras desciam o pau, óbvio, a gente estava vivendo uma época de ditaduras, né, uma época muito forte de controle sobre essas linhas. E saíram grupos fazendo, olha, é possível contar uma nova história, né, de certos povos sem precisar falar aí só do foco econômico e político. Vamos contar uma história cultural, então, portanto. E existe uma história importante aí, que não sei se vocês conhecem, lá umas tribos africanas, né, elas começaram a ser estudadas cada vez mais, e uma das tribos africanas, lá uma região da África, passou a ser estudado, e os caras colocaram lá que naquela região da certa África era um costume, uma tradição, então falava muito sobre tradição, sobre costume, né, quais são os aspectos culturais que são colocados. E os caras que foram lá estudar eram franceses. Esses historiadores franceses começaram a perceber que existiam práticas que eram distintas das práticas da cultura francesa, do que eles chamavam lá de civilização do século XIX, aquele imperialismo e etc. Enfim, esses caras vão ter contato com uma cultura que praticam, naquele momento, naquela região, que praticavam lá a extração de um órgão genital feminino na passagem para da criança para a adolescente, né? Quando ela tem ali a primeira menstruação. Então, a mulher, segundo a teoria, ela perdia lá o clitóris, né? Eles extraíam, faziam um ritual em todo, e as mulheres eram extraídas desse clitóris. E a explicação que existia era uma explicação religiosa para isso, nesses rituais, né? Era uma mutilação, como a gente vê hoje em dia, né? Uma mutilação, e era visto como uma tradição que ocorria ali há muito tempo, e era uma questão de machismo, né? E a explicação que se dava era que a mulher não pode sentir prazer, né, nas relações, ela não pode sentir prazer também, principalmente quando ela estiver grávida e for ter filhos. Então, o contato do feto ao nascer não pode dar prazer para a mulher, né? Isso daí seria uma aberração religiosa para aquele grupo e etc. Bom, a história dessa forma que eu narrei agora aqui é uma história totalmente cultural. Você viu? Eu não falei se os caras têm rei, se os caras não têm rei, sacerdote, organização, do que eles comem, o que eles vivem, o que eles pescam, o que eles coletam, não falei nada disso, né? Esses grupos, portanto, ficaram famosos, né? Agora é uma outra forma de contar a história, tudo bem?
Esses grupos aí ficaram famosos devido a uma modelo, que era uma modelo aí que abriu, né, o jogo, chamada Naomi Campbell, acho que vocês ouviram falar já. Uma modelo aí, né, de moda, essas coisas, eu não manjo muito, mas ela ficou famosa porque ela foi para a França, né, e de lá ela contou que tudo isso acontecia lá, na região da origem dela, na África. E isso, foram criados algumas ONGs, alguns movimentos sociais, e foram expedições para lá para tentar reverter isso. E os caras criaram lá uma casinha lá, falaram, meu, vamos conversar com as mulheres, né? As mulheres não podem acontecer isso, não pode fazer isso, e etc. e tal. O primeiro resultado que foi isso daí foi uma falência total, né, desse movimento. Por quê? Porque como era um costume, como era uma cultura, a mulher que ia para essa casinha conversar com essas mulheres, ela não conseguia depois marido e ficava abandonada, era rejeitada pela sociedade, né? Ela era vista como, né, uma dominada pelos imperialistas, que a tradição era mais importante, e por aí vai. Alguns grupos foram levados para a própria França, muitos, e fizeram uns estudos lá na França. Olha que louco, isso daí foi uma questão jurídica, agora é uma outra forma de contar a história, a forma jurídica. Muitos desses grupos migraram, como a própria Naomi, foram para a própria França. Então, na questão jurídica e legal, esses caras viviam na França e vão buscando a cidadania. Os pais, né, que estavam lá, casaram, etc., na França, estavam lá na França, tiveram filhos e foram botar os filhos na escola. Quando a filha atingiu a idade da puberdade, a filha, lá na França, em território francês, pelos próprios pais na França, praticaram o mesmo ato do que se praticava lá no território africano. Esses caras aí, portanto, já acho que era da década de 80, esses caras, né, na escola, a menina denunciou isso, alguém ficou sabendo de tudo isso, denunciaram os pais, o pai foi condenado, porque o pai e a mãe praticaram isso dentro de casa, era um costume que existia nisso. O cara ficou preso alguns anos, e logo alguns anos depois, o próprio tribunal que julgou o cara e condenou, julga novamente e dá liberdade a ele. Por quê? Porque o cara não foi educado na França. Olha o discurso, ele foi condenado por ter feito uma coisa que era uma aberração, e é uma aberração, certo? Uma mutilação aí das mulheres. Mas o próprio Estado se condenou, porque o Estado falou, eu não dei educação para esse cara. Eu fui lá invadir aquelas terras e não dei educação para aquelas terras. Eu fui lá extrair recursos econômicos, mas eu não levei cultura para lá, né? Eu mandei uma ONG só para lá para relatar tudo isso. E foi falida aquela ONG. E agora o Estado não educou esses pais. A gente está educando as crianças, essas filhas, a gente precisa reverter isso. Então, o próprio Estado deu a liberdade ao pai. Segundo, que foi colocado pelo Estado. Pior atrocidade de tudo isso é não ter dado educação para os pais e criar agora uma menina na França sem família. A menina vai para onde? Para adoção, né? A menina, o que a gente vai fazer? A gente trouxe um grupo refugiado e manda prender o pai da menina, porque o cara, se ele não fosse refugiado, então se a gente não aceitasse, era melhor ele ter ficado lá, onde ele estava, e lá ele não ia ser preso, e a menina não ia deixar de ter família. Então começou um dilema, né? Uma questão jurídica, que isso daí levou décadas na própria França, isso daí, certo? Até hoje se debate isso aí em questões jurídicas, né, e por aí vai, certo? A gente teve um caso aqui no Brasil que foi uma aberração, né, que a gente viu aí do caso de um julgamento aí a semana passada, retrasada, sobre um julgamento também de atos como esse. Mas nesse caso aqui que a gente está falando, são de refugiados, pessoas que foram para um outro estado com outra cultura. Aqui a gente está falando de pessoas deste estado que têm esta cultura, né? São coisas diferentes, são muito diferentes, aliás, o que a gente pode falar. Então percebam como o uso dessas falas e como o jeito de se falar tudo isso, né, é construído. Só uma história cultural, ela não resolve. Uma história cultural e uma história econômica levam a você perceber que a França, ela colonizava aqueles povos. 3, a gente perde uma questão política, porque o imperialismo francês, ele ainda é arraigado muito
na historiografia francesa, vai levar que o modelo civilizatório francês, aqueles povos ali não são civilizados, né, e etc. Então a gente precisa levar para lá a civilização ocidental de maior liberdade. Eu concordo com isso, que aquilo é uma aberração, né, essa mutilação, etc. Ou seja, eu vou fazer agora a crítica aos níveis da história, quando eu narro a história. A história cultural que busca ali a tradição, né? Existe uma tradição naquela tribo e a gente precisa respeitar aquela tradição, como se as próprias tradições não fossem imutáveis ou se transformassem ou questionáveis até, certo? Existem tradições e outras tradições. Uma das grandes tradições é o Corinthians ganhar de todo mundo. Outra tradição é uma aberração dessa, certo? Ou seja, uma tradição, né? Isso aqui é tradição. Então, é tradição o regime oligárquico? É tradição a escravidão? Vocês percebem? Esse discurso ele é usado falsamente, né, para os dois lados. Tem que tomar um cuidado com isso. É tradição. Tirando o futebol do Corinthians, para nenhum outro caso serve, certo? Nenhum outro time também serve, certo, gente? Só serve para o Corinthians essa tradição de vitória. Ou seja, né, não dá para colocar essa questão para outras regiões. Então, a história cultural tem falhas, né? Ela tem certas falhas ali e que esses julgamentos de valores sobre cultura é complicado, porque moralmente, eticamente, como que eu, né, brasileiro, com o nosso processo que existe historiográfico, educacional, desde o Brasil, da história do Brasil, como é que nós vamos falar agora, né, e poder conseguir efetivamente colocar ali uma história sobre povos africanos e por aí vai. Eu teria um limite em que eu seria obrigado a falar que, poxa, só pode então escrever história da África os próprios africanos. E é uma verdade, mentira isso, porque a população brasileira ela é composta por muitos afrodescendentes, então não é verdade. Eu posso escrever sobre o que eu quiser, só que eu tenho que saber que quando eu escrevo existem limites da minha escrita, né? Existem limitações até onde eu posso chegar. Isso chama-se metodologia científica, metodologia do processo científico histórico, portanto. Ou seja, a história cultural ela traz evidências, né, de pesquisas e etc., mas ela mostra, para mim, historiador, muito mais uma evidência entre duas culturas, se elas são em alguns aspectos semelhantes ou se elas são em outros aspectos muito desiguais. Isso fica muito mais evidente para mim. A história econômica, tampouco, ela é a solução para tudo isso, né? Eu gosto, como o Bruno, mas a história econômica, ela pode mostrar, né, fatores aí que levam a questões políticas, as questões principais. Essa tradição na história econômica, essa tradição de se fazer isso nas pessoas lá, dentro daquela região da tribo da África, para um historiador econômico, vai falar quem é que faz isso? Qual é o grupo econômico que faz isso daí lá? Porque nem todo mundo é igual ali. Qual é o grupo que passa isso na cabeça dos outros caras ali? Né? E quais são submetidos a fazerem isso? Porque não existe um nível ali, existe um nível hierárquico, econômico e social. E os caras que pregam para se fazer isso e para que isso se mantenha como cultura e tradição têm interesses em explorar a sua própria tribo, né? Como se fosse algo imutável. É imutável para quem está no poder, não para quem não está no poder. Então, a história econômica política, ela mostra jogos aí de interesses de certos grupos, mesmo tendo da tribo. Porque no cultural parece que todo mundo da tribo, uma tribo, todo mundo rua, é legal, todo mundo é maravilhoso. E na história econômica a gente já começa, opa, eu vou discriminar esses grupos, né? E esses grupos existem aí divergências, né, que a gente pode colocar. Quando a gente vai falar da história, então, do próprio Brasil, perceba, se a gente fala de racismo, de xenofobia, de nação, a gente fala da história atual, história, a gente pode pegar aí econômica, a história cultural, da educação, do futebol, a história que a gente vai falar desses tempos presentes, a gente consegue hoje, né, para fechar a nossa aula aqui, para falar de tempo presente, eu sei que existem várias linhas historiográficas. Eu posso usar essas linhas historiográficas conforme a minha necessidade.
Isso não significa que eu não tenha a minha. Eu sei que existe um grande historiador da Idade Média. Eu vou lá falar com o maior historiador da Idade Média. Eu vou pegar o Legoff, o que ele fala. Eu vou pegar um cara que critica o Legoff, o que esse cara fala. Eu vou pegar outro. Eu sei que existem grandes historiadores do Brasil, colônia. Eu sei que existem grandes historiadores do Brasil, sei lá, Império, né? O período joanino, os grupos que ficam no Rio de Janeiro, grandes historiadores aí sobre a questão das revoltas e revoluções do Brasil. O debate que a gente coloca hoje é, bom, o professor falou com vocês sobre isso, e cuidado nas provas, porque a prova ela vai, desse ano, ser, eu acredito, muito mais conceitual. Ou seja, eu vi um papo aí, né? Eu vi um papo, não sei se é verdade, eu vi um blá blá blá, em que, como este ano os vestibulares aí têm um quê aí da pandemia, fala-se muito de que as provas vão ter que se adaptar um pouco a esta realidade. O ensino do terceiro ano, supostamente, as pessoas aí vão terminar o terceiro ano desse jeito. Muitos caras aí vão dar a opção para muita gente refazer o terceiro ano, e tem gente que caminhou desse jeito e vai prestar a prova. Eu ouvi boato, não fiquem nervosos, nem nada, nem é verdade, não é verdade, não sei se é, e não esteja pensando só nisso, de que talvez as matérias, no caso de história, tá? História, do primeiro e segundo ano, sejam mais evidenciadas, né, para os vestibulares do que o terceiro ano. Ou seja, vai cair terceiro ano? Vai. Vai cair mais fáceis? Não, ninguém disse isso. Disse que é o seguinte: se eu for querer falar de ditadura, eu posso pegar a ditadura de hoje e falar da questão de exílio e remeter lá questões, por exemplo, da Grécia Antiga. Né? Eu posso falar do ostracismo lá na Grécia Antiga, em que aqueles caras que não queriam participar da política e eram mandados, meu, vai cuidar da tua vida, então em outro lugar, sozinho, já que você quer se isolar. O homem como uma questão, como um fator social, né, como um homem como um ser social, ele era forçado a participar do meio político, né, para definições das questões sociais. Né? O homem, portanto, tinha que participar e ter essas definições. Então, quando a gente coloca, a partir de agora, esses grandes conceitos, turminha, o professor aqui se coloca à disposição, então, para vocês, tirar essas grandes dúvidas, essas grandes questões que vão aparecendo. Vejam, eu estou muito mais, as aulas agora, vocês percebem, a aula passada e essa, são aulas que eu prefiro debater com vocês do que ficar naquele, né, que eu sei que vocês gostam, etc. Eu vou mandar o material, está aqui, prontinho, da ditadura, de tudo isso, que é aquele caderninho que vocês gostam, econômico, político, né, com uma linha do tempo e etc. Mas os vestibulares, e como é mandado para mim, né, eu recebo dos vestibulares, olha, a gente tem uma matriz de referência, e nessa matriz de referência está escrito lá, trabalhar as identidades de povos africanos, brasileiros, europeus, não mais aquela coisinha mastigada que a gente, né, tem nas nossas aulas. Então, assim, precisa do conteúdo? Precisa. Precisa saber relacionar esses conteúdos, precisa desenvolver as habilidades relacionadas a estes conteúdos. Então, prestem atenção, a partir de agora, quando vocês estiverem estudando, em por que você está estudando isso. Para que você está estudando isso? No caso de história, eu estou estudando Getúlio Vargas, vou lá, olho tudo, faço aquele conteudismo, mas depois eu termino perguntando, para quê? Por quê? Isso mudou o Brasil? Não mudou? Tem coisas disso que até hoje repercutem na minha vida? Pô, eu estou estudando Revolução Francesa, Napoleão. Tem a ver comigo hoje? Tem algum resquício da Revolução Francesa presente? Algum ideal que era falado lá na época da Revolução Francesa ainda é falado hoje? Né? Vocês podem colocar isso na prática, certo? Professor, tenho, certo? Eu vou apertei o botão errado. Oi, apertei o botão errado, perdão, certo? Eu vou colocar para vocês todos esses materiais. Se eu não me engano, é esse daqui. Só um segundo. Cadê vocês? Venham. Parece. Oi?
Bom, eu coloco agora para vocês... Como é que era mesmo? Puta, nós, professor. Vocês desculpa, turminha. Hoje meu computador aqui tá me dando show de bola, velho. Vocês desaparecem, vocês aparecem. Não é aqui? Dá para compartilhar arquivo aqui? Dá, não dá, gente? Alguém consegue falar comigo? No chat dá, professor. Dá, não dá? Dá. Mas depende do tamanho, se não me engano, do arquivo. E por que meu computador não tá dando, velho? Por que, computador, você tá me dando esse show de bola, velho? Tô passando vergonha hoje aqui. Aqui, achei. Abrir. Foi? Apareceu para vocês aí? Pandemia. Não sei se apareceu porque tá baixando. Beleza? Tem um material aí. Para quem perdeu o material, alguma coisa, se eu não me engano, tem lá no AVA, lá do Vetor, todos os materiais anteriores, tudo eu passei para o Rubão. Tá? A gente vai ter, a partir de agora, foco direto no vestibular. Então, eu preciso agora que as aulas sejam cada vez mais produtivas para vocês estarem aí preparados para o vestibular. Para mim foi aqui, apareceu para vocês aí, deu certo? Beleza? Então, ou seja, a partir de agora, eu tenho que ter um cuidado. Tem gente aqui que está preocupada com segunda fase. Eu preciso que vocês mantenham aí escrevendo, fazendo exercício, testes. Eu sei que alguns vestibulares de segunda fase mudaram, que não vai ter mais segunda fase, como, por exemplo, a VUNESP, né? Se eu não me engano, a segunda fase não é mais questão dissertativa, vai ser por questão ainda, né, por teste. Né? Então, eu sei, mas tem umas que mantiveram aí a dissertativa. Tem que ter um cuidado quanto a tudo isso, tá bom? Então, assim, eu estou pensando agora, fechando a nossa aula, Brasil, vocês sabem aqui, nós estamos no governo Bolsonaro. Bolsonaro, ele faz parte de uma corrente aí, de grupos de toda a América Latina, de uma reação aos governos populares que vieram anterior aqui. Eu não estou falando da Dilma, estou falando do Lula, certo? Governos aí, kirchnerista na Argentina, a gente tem no Chile, a gente teve no Equador, a gente está vendo aí na Colômbia, né, na Venezuela, governos que tiveram aí movimentações muito diferentes do governo atual, tanto que eles se colocam como inimigos desse governo que teve anteriormente. Então, olha só, a gente teve uma ditadura no Brasil, pós-ditadura a gente tem um período de grande oscilação aqui de que grupo que vai ficar ainda, porque a ditadura era só o centro. Então a gente tem uma oscilação entre esse centro aqui, se desgarrando de um grupo radical, ultra-radical da ditadura, tentando se montar aí um centro-esquerda, um centro-direita, mas surgem aí oportunidades. Por todo o planeta, a fim das ditaduras, passa-se quase uma década, vêm os governos populares devido à grande abertura, né? Então aquele papo desde a década de 70 de ser lenta e gradual foi, né, lenta a passo de lesma mesmo, sabe? Né, o poder aí colocado. E quando o poder chegou na mão, né, de um governante que se diz populista, de esquerda, como foi a era Lula, a gente vê um grande medo, né, daquele grupo que se desgarrou voltando agora e emergindo, querendo, não podemos, esse povo, o governo não pode ser popular. Uma das formas de ser narrativa da história, e grandes historiadores escrevem muito isso, é que a elite brasileira, não toda, mas uma parte dessa elite, essa aqui que é reacionária, essa aqui que é ditatorial, xenofóbica, etc., essa elite tem um medo gigantesco, né, do povo no poder. Né? E eles pregam tudo quanto é tipo de atrocidade, de o comunismo vai dividir sua cama, e blá blá blá, e não sei o que, o MST vai invadir sua terra, e não sei o que, isso, aquilo. Então, existe um grupo aí, né, de historiadores que narram essa história desde sempre, né, em que a elite vai fazer todas as forças e todos os jogos políticos para impedir que o povo se mantenha no poder. Então, pós-ditadura, em todo o planeta, quando a gente teve aí ditaduras, foi na América, mas também tivemos várias ditaduras na África, Ásia, né? Quando acabam as ditaduras, a gente vê aí um período de retomada econômica, pelo menos uma
né, um equilíbrio econômico, no caso do Brasil, o Plano Real, e com a estabilização econômica a gente vê aí a emersão, né, o crescimento, aí, o surgimento do Lula. Ele não surge. O Lula estava na luta, na disputa política desde a primeira eleição. Ele disputou com o Collor, disputou com o Fernando Henrique, disputou de novo com o Fernando Henrique, depois ele ganhou. Perdeu e ganhou. Aí ele ganhou 2 e depois saiu fora, né? Aí acabou sendo preso. A gente viu essa movimentação. E essa movimentação da prisão do Lula, né, da deposição do Evo Morales, dessa deposição que tentaram fazer lá no Chile, né, na Argentina, no governo passado, isso também é uma onda mundial, né? Então, esses conceitos que eu falo para vocês, da xenofobia, ela não desaparece, né? A gente vai combatendo isso como uma prática da história, da educação, mas ela não desaparece por si, ela vai estar lá. Então, por isso que ela precisa ser sempre, né, combatida, sempre exaltada, a gente precisa sempre perceber o quanto isso não leva a nada, e esse não é o grande problema do Brasil. O problema do Brasil é falta de moradia, falta de saneamento, falta de educação, falta de um monte de coisa. E é por isso que a gente tem que lutar, né? A gente, eu gosto do Corinthians. Pô, quem não gosta do Corinthians, azar. Eu só posso pensar isso, azar. Mas enquanto o resto, velho, vamos lutar pela educação juntos, mesmo que você não goste do Corinthians. Se você gosta do Corinthians, melhor ainda, porque aí a gente pode pôr a camisa do Corinthians e cantar o hino junto. Se não, não, eu canto sozinho meu hino e pronto. Né? É mais ou menos por aí que a gente tem que pensar. Você percebe que o nacionalismo, essa ideia de nacionalismo, ele vai ser usado por um grupo, portanto, para criar esse xenofobismo, esse patriotismo extremo. Porque você não precisa da definição do que é a nação. Você é brasileiro e ponto. O indígena ali, não sei de onde, ele é brasileiro. Por mais que alguém ali diga que não. Ou por mais que por um grande período o Estado tenha, né, refutado que esses caras sejam considerados brasileiros. Então, conquistem os seus espaços. Percebam que nas nossas aulas, as ideias que foram colocadas aqui por mim levam vocês a refletirem cada vez mais nessa questão de cidadania, de qual Estado a gente quer construir, do que vocês vão carregar de tudo isso para o futuro de vocês. Vocês aqui, para fechar a aula em 1 minuto, vocês vão ter contato com gente todo santo dia, seja por dentro das pessoas, abrindo ela, costurando, abrindo, virando do avesso, ou seja, ali no tete-a-tete no consultório, conversando com as pessoas, etc. Então pensem que vocês vão falar além de remédios. Vocês vão falar, e aí, tá tudo bem? Poxa, o tempo tá ruim, não, tá desemprego, tá violenta, não tá violento. Você sempre vai ter esse papo, né? E as pessoas vão ver você muito mais do que só um médico. Eles vão ouvir sua opinião, buscar um pouco de tudo isso, informações, etc. Então pensa que, né, a história, ela faz parte do seu dia a dia aí. É isso que eu tentei passar para vocês durante o nosso curso, por mais que seja, né, voltado muito mais ao vestibular. Tudo bem, turminha? Valeu pelo nosso curso. Eu encerro, então, aqui os nossos bate-papos. Está aberto agora. Eu, como professor de vocês, sou eternamente professor de vocês. O que precisar, estou à disposição. A gente se vê aí nas aulas de revisão. Combinados? Agora é uma outra pegada, tudo bem? Se na primeira aula de revisão já quiserem mudar o rumo das coisas, vocês me falem, ou quiser antes, me falem, tá? Eu vou fazer aula igual fiz hoje, por temas ou então por pancada mesmo de conteúdo, plá, 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 plá. Tudo bem? Mas eu faço aí, bonitinho, arredondado para vocês. Valeu, turminha. Não esquece, hein? Vai Corinthians sempre, hein? Beleza? Abraço. Valeu, professor. Valeu, meus queridos. Professor, Eu deixa eu fazer uma pergunta. Você tem enviado os materiais da aula pro Rubão? tenho. Tá, eu peço pra ele, então. Obrigado. Por exemplo, aqui acabei de mandar um, ó. Você viu? Ah, não, Aqui? então eu peço pra ele. Tá bom, então. Professor, para mim não aparece o material que o senhor acabou de mandar. Não sei se é para todo mundo. Não foi aqui o da pandemia? Eu consegui baixar o arquivo. Isso para mim nem apareceu. Me manda, David, fazendo favor. Beleza, mando sim. Turminha, me cobra, que eu mando. Aí eu mando para um e vocês se compartilham, ou eu mando de novo para o Rubão, me cobra, não tem problema. Tá aqui, acabei de mandar, ó. Me pediram e eu mandei. Será que termina a reunião, para de baixar? Não sei, turminha. Quer que eu espere? O que vocês querem que eu faça aí? Eu mando no grupo, pode deixar, professor. GP é grupo, é isso? Ah, tá. Vocês veem que eu sou retardado, turminha, desculpa aí.
Abraço, vai Corinthians, turminha. Eu não gosto de atrapalhar o outro professor. Tchau, Valeu. professor. Bom final de Tchau, semana. valeu. Tchau, professor. Obrigadão e bom final de semana. Vocês também. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, obrigado vocês. Boas provas, hein? Jamais nada, Samuel. Vai Corinthians sempre.